95, 96 eu entrei para os Miami Break. Aí eu saí do funk e entrei para os Miami Break. Aí nós começamos a aprender a fazer giro de cabeça, moinho de vento, os flare, e vários outros nomes lá que eu até esqueci de cabeça. Eu tenho deixa eu te perguntar, Mania, Sim. deixa eu te perguntar, nós está em 96, para não, né, só para a gente marcar aqui. Duas coisas que eu quero perguntar, para voltar um pouquinho, tá? Nós está em 96, nós vamos voltar um pouquinho. Como que foi a sua infância, questão de educação, colégio, o que você lembra? Voltando enquanto criança, você chegou a estudar, estudou, como que foi? Fala um pouco sobre educação aí na vida do Mania. Educação. Como eu falei para você que em casa nós não podíamos brincar. Nós não podíamos se divertir, nós não podíamos ligar uma televisão, nós não podíamos ligar o rádio. Certo. Entendeu? Se eu brigasse com o irmão, apanhava nós dois. Quando eu chegava na escola, eu era o terror, irmão. Sabe? Eu era o terror. Eu brigava muito, apanhava muito, batia também. Mas, até um certo tempo, o meu pai não sabia. A minha mãe que ia nas reuniões e ela ficava com medo de falar para meu pai, que ela sabia que se ela falasse, ele iria bater em mim muito. Aí, um dia, aconteceu uma briga lá com um rapaz lá, com um menino, e nós juntou a turma, uns 10 de um lado, uns 10 do outro, e vamos acertar lá na saída. Eu não era, antigamente era isso. Então desse jeito eu lembro, verdade, falou tudo. Aí, como nós estamos lá fora, a turma que eu juntei correu e a turma que ele juntou correu. Ficou só nós dois. E o pau comeu. E lá era cascalho. E ele me jogou no chão, e ele ficava por cima, e depois eu virava, ele ficava por cima, e dava porrada, ele virava e dava porrada em mim. E uma hora eu fiquei por cima, e tô aqui, porrada. Veio a diretora e segurou meu braço. E ela falou assim, você vai ficar de castigo até seu pai chegar. Quando ela falou isso, mas o temor, o medo do meu pai foi tão grande que eu joguei ela no chão sem querer. Eu saí arrastado assim, e ela caiu no chão e falou pro menino, pega! E veio aquele cara, cavalão, grandão, correndo atrás de mim, e lá era cascalho. Quando os caras, eles chegam assim, pôr na mão em mim, eu abaixava, eles passavam por cima, e eu pequenininho, né? Um toquinho de amarrar jegue, passava tudo. De forró, e corri, irmão, e eu corri muito. Eu corri umas 4 esquinas, até desistiu de mim. Quando eu cheguei no outro dia, na escola, eu estava suspenso. Só entrava com meu pai. Aí acabou. Eu fiquei uma semana cabulando a aula. E não Como falei você ia nada. fazer? Entendi. Aí até que um dia eu falei, nossa, vou ter que contar. Aí eu fui e contei para minha mãe. Falei, só posso entrar lá se pai for. Aí minha mãe foi lá, conversou com a diretora, e a diretora falou, não. Você não dá conta dele, tem que só se for com o pai. Entendi. Rapaz, aí ficou feio. Meu pai foi, irmão. Meu amigo, pensa numa surra bem dada. Vixe. Pensa numa surra que eu não esqueço até hoje. Imagino. Aí o que aconteceu? Depois dessa surra, que todo mundo descobriu que eu tinha medo do meu pai, aí os próprios meninos queriam me fazer chantagem. E eu nunca aceitei. Né? Eu tinha medo do meu pai. Meu pai fazia o que quisesse, mas fora meu pai. Aí o povo, você faz isso, senão eu vou contar pro seu pai. E eu, porrada na cara. Aí, suspensão de novo. Aí meu pai ia de novo. Aí meu pai ia perguntar, eu falei, não, eu queria que eu fizesse tal coisa errada, senão ele contar pro senhor. Ia inventar uma mentira, eu bati nele logo. Eu não vou fazer. Aí eu não apanhava. Mas o dia que eu bagunçava, que a professora me chamava meu pai, a surra era bem dada. Aí teve uma época, eu colocava nós era de joelho, irmão, para não correr. Porque quando ele batia de mangueira, eu batia de mangueira, irmão. Nós pulávamos 1,5 metro do chão, ele segurado no braço. Aí quando ele viu que não estava pegando mais, ele pôs nós foi de joelho.
E aí não tinha como correr. Como é que você vai correr de joelho, irmão? Me conta, como é que você vai pular? Então, assim, como é que corre, né? Severo. Meu pai foi muito severo. Sabia falar, não mente para mim. Se você mentir para mim, acabou a sua credibilidade comigo. Porque sempre falava para mim, não mente. Você mentiu, melhor você contar a verdade. Você vai apanhar, mas vai apanhar pouco. Se você mentir, você vai apanhar dobrado. Entendi. Então a gente cresceu nesse pique aí. Nesse pique aqui. Agora, você era bom assim, você na aula, nota, como que é? Assim, eu nunca desrespeitei professor nenhum. Eu só conversava muito. Entendi. Às vezes eu tirava atenção dos outros colegas da aula, mas maltratar as professoras, nunca. Porque senão a surra era triplicada. E suas notas? Como que eram suas notas? Era boa? Era mais fraca? Não, como é que era boa. Era 7, 8. Entendeu? Então, depois meu pai assumiu o controle, ou estudava ou apanhava, irmão. Não tinha como, né? Não tinha como, né, Maninho? Entendeu? Tinha dia no aniversário. Teve uma vez, no aniversário do meu pai, juntou eu e meus irmãos, fizemos desenho, parabéns, papai, não sei o quê. E eu não sei o que eu fiz, eu esqueci de fazer. No dia do aniversário do meu pai, mas ele me deu uma surra, rapaz. Presente. Te deu um presente, hein, velho? Não, mas o aniversário é do meu pai, né? E eu tinha feito, papai, eu te amo, parabéns, papai, sabe? Você ganhou o presente, em vez dele ganhar, aí, você ganhou. Aí de noite, aí lá eu e meus irmãos dar as cartinhas para eles, né? Porque nós não tínhamos... A situação financeira não era boa. E meu pai era boa, mas meu pai era seguro. Entendi. Seguro. Não gastava com besteira, não, irmão. Não fazia festa de aniversário, não comprava presente. Era aquele. Sabe? Ele era antigão mesmo. Um monte de menino, né? Rígido. Era quantos filhos que vocês eram aí? Vocês são, né, no caso? 3 filhos. Aí um faleceu em 96. 96. Né? E assim, aí na escola, eu estudei até a 8ª, se eu não me engano. Aí da 8ª eu parei. Deu um tempo? Eu parei assim. Para trabalhar? Pra... Não, é assim, eu arrumei uma namorada. O desastre do homem é a tal da mulher, né? Seja novo ou velho. Você arrumou uma namorada. É responsa da desanda. É verdade. Eu faltei uma semana de aula para namorar com a menina. Você acredita no trem dele? Uma semana, velho? Trem demais. Uma semana. Aí meu pai falou, um dia que eu saí para ir para aula, né? Meu pai falou assim, hoje eu vou lá no colégio, hein? Vou ver. Aí eu até gelei quando ele falou comigo. Mas eu tava tão cego pela namorada, falei, não, eu vou beijar. Eu vou namorar. Rapaz, vou namorar. Irmão, quando deu umas 17, quase 17 horas, veio aquele pressentimento, sim, que meu pai tinha ido no colégio. Você acredita? Eu acho que o Espírito Santo falou assim, hoje você vai apanhar. Ele tá lá, olhando. Fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, entrei pelo portão do fundo, que ele tinha um comércio na época, entrei pelo portão do fundo e fui lá olhar ele. Quando eu olhei ele já sabia. A fisionomia dele, irmão, é que ele ia matar pelo menos uns 10. Tava na vontade de matar uns 10, sabe? Tava esperando você. E aí ele tava me esperando. Pronto, vai descontar toda a raiva dele em mim. Entendi. Aí eu gelei, né? Fiquei com muito medo. Eu acho que foi a vez que eu tive muito medo dele. Eu fugi de casa. Você vazou. Vazei, rapaz. Eu falei, eu vou apanhar que eu nunca apanhei na minha vida. Vazei. Fiquei a mula. Sem R$1 no bolso. Você acredita num trem desse? Caramba, velho. Aí eu O que você pensou? Você ia pra onde? Onde você pensava em ir? Minha amiga, eu queria fugir. Qualquer lugar, você não queria ficar. Eu não queria era apanhar, sabe? Entendi. Só que aí eu fui pra parada de ônibus. Cadê o dinheiro para pagar o ônibus? Aí eu fui para casa de uma tia minha. Só que aí ela tinha... O povo antigamente tinha muita horta em casa, né? Já gostava sempre fazer horta em casa.
E a horta dela era bem na entrada. E ela tinha umas plantas muito grandes na época. E eu cheguei e me escondi nessa horta. E eu fiquei umas 4 horas lá escondido. E aí eu vi minha mãe chegando, me procurando. Eu vi minha tia e minha mãe chorando. E eu ali tentando Cadê o Mania? Cadê o Mania? Cadê? É que ela me chama de Vanderly, né? Cadê o Vanderly? Vanderly. O Vanderly não apareceu aqui, não. O Vanderly sumiu, ele fugiu. Uhum. Aí, depois de 4 horas, eu não aguentei. Minha mãe tinha ido lá quase umas 10 vezes já. Aí eu fui aparecer. Falei, tô aqui. Aí, minha mãe foi lá, me buscou, fomos para casa. Aí, minha madrinha, que era mãe do meu pai, foi, conversou com ele. Mas meu pai é muito sistemático. Muito sistemático. Aí, tudo bem, aí eu fui dormir, não me bateu. Aí, no outro dia, eu fui dar benção a ele, ele falou que não me queria mais em casa, que era para me sumir, que eu ia arrumar um lugar para me ficar, que lá ele não me queria não. Aí, eu fui morar no orfanato. Cara. Lá em Posse. Mas quem te pôs lá? Como você conseguiu lá? Alguém? Minha mãe conseguiu. Conseguiu ligando. Aí minha mãe foi me levar lá. 300 quilômetros. 300? É uns 3 ou 4 horas de viagem, dependendo do carro. Sabe? Aí eu morei lá 4 meses. 4 meses lá? Eu fiquei só 4 meses. 2 meses. Se o inferno existia naquela época que eu pensava, eu conheci o inferno lá. Mas depois de 2 meses, eu vivi 2 meses no paraíso. Aí, com 4 meses, num dia, sem esperar, minha mãe apareceu lá para me buscar. Vou levar ela. A me buscar, porque ela passou os 4 meses doente, de cama, só vivia no hospital, magra demais. Eu chorei para não voltar, mas quando eu vi a situação da minha mãe, eu falei, não, então eu vou, mãe. Aí nós voltamos. Você queria ficar lá? Você gostou de lá, Maninho? Eu queria ficar lá, irmão, eu queria ficar longe do meu pai. Entendi. Eu queria ficar longe dele. Sabe? E aí voltei para Formosa. Aí. Só que meu pai é muito rígido e a ideia dele era aquela. Ele falou: você está aqui, você é uma visita para mim hoje. Ele é muito ignorante desse ponto. Daí eu fiquei até os 16 anos. 3 anos depois, eu fui morar sozinho. Aí onde começa a minha história na cultura hip hop, a minha história com a minha esposa. 93, né? 92, 93. 92. Aí nós... 93, eu conheci minha esposa e comecei a dançar. 92 eu comecei só a observar, né? Eu queria dançar, mas não sabia. Certo. 94 veio o DJ Santos. 95 conheci o DJ Alcides. 96 entrei com os Miami Breaks. Miami Break. Aí onde nós aprendemos a dançar giro de cabeça, moinho de vento, flare, o break, né? E nós dançava só os passinhos marcados, de antigamente. Né? Antigamente só os passinhos de funk marcados. E aí o DJ Santos foi um incentivador, porque ele falava que não era tudo perna de pau. Sabe? Aí aquilo ali dava gás. Aí uma vez por mês, DJ Fox, nós saíamos de Formosa e ia o plano piloto. Lá, esqueci o nome do lugar lá, gente. Conjunto Nacional. Conic. Até hoje tem um encontro de break lá, até hoje. Sei lá onde é. Sei. Mas todo mês nós íamos para lá. Nós não sabíamos dançar break. Nós chegava, sentava na roda e assistia. Meu irmão, o olho nem piscava. Ficava. Voltava para Formosa. Treinava um mês, irmão. E voltava lá de novo. Irmão, era tanto que quando nós ficávamos desempregados, nós não achava ruim, não. Porque aí nós treinava, era o dia e a noite. Dobrava. Quando nós estávamos trabalhando, nós chegávamos do serviço 5h30, 6 horas e treinava até meia-noite. De segunda a sexta. Quando era sábado, a tarde toda, a noite, domingo, nossa vida era isso. Era eu, meu primo Cris, meu primo Mazinho, Neguinho, Nil, Robertinho,
Acho que do Miami, acho que era esse, do Miami Break era essa turma. Não, Dezinho e Itamar. Ó, tinha mais 2. Aí. Então, aí nós começamos a dançar, a divulgar o hip hop em Formosa, a divulgar o break. Uhum. 96, tinha uma festa no CTG aqui em Formosa, chamada Festa do Telão. A festa, o local lá enchia, lotava de gente. E nessa noite nós marcamos um racha com a Chorus Line. Miami's Breaks versus Chorus Line. Foi uma noite top, irmão. Top. Foi muito bom. Uhum. Só uma pergunta. Chorus Line era uma outra galera que dançava também. A equipe rival nossa. Que competia com nós. Que era do DJ Santos. Porque o DJ Santos tinha a Chorus Line. Equipe de som e a equipe de dança. Isso que eu pensei, porque quando você falou equipe antes, lá atrás, eu pensei que era equipe de som, aí agora você falou equipe de dança, porque tinha os dois, não, então. Equipe de som e equipe de dança que ele tinha. Entendi. Era o rival. Aí era o nosso concorrente, sabe? E foi uma noite top, foi um racha legal, sabe? Foi muito bom. Só que nessa noite, na madrugada, no final da madrugada, eu recebi a notícia que meu irmão tinha falecido. Né? Ele tinha falecido num acidente de moto, ele e a namorada. E aí nós fomos embora da festa. Aí eu já estava com a minha esposa desde 93. Nós já estávamos morando junto. E aí antes um pouco, não sei se foi em 94, eu acho que foi em 94. Fui eu, meu primo Cris e o ex-cunhado dele, de Formosa, de bicicleta, até Ceilândia Sul. Vamos passar o ano novo lá, foi Natal, um negócio assim. Quantos quilômetros, Mania? É muita coisa, né? Foram 8 horas de viagem para ir e 7 para voltar. 8 horas, cara? Meu pedalando, Deus. Irmão. Era animado, hein? Sem segurar em caminhão, sem segurar em carro, no gás. E minha bicicleta é aquela de corrida, com a catraquinha 14. Tinha marcha, não. Pequenininha, ó. Mas foi uma viagem, sabe? Uma aventura. E feliz, né, Mania? Isso aí, e feliz, né? Porque você está fazendo negócio. Sabe? Aí lá na Ceilândia, no domingo, nós fomos na feira lá. Numa banca, eu achei uma fita lá do Racionais, Holocausto Urbano e Câmbio Negro, Subraça. Eu tinha acabado de lançar o LP, né? Não, tinha lançado em 93. Se eu não me engano, E aí, irmão, eu comprei essas 2 fitas. E aí já ouvia rap, mas no vinil. Nós não tinha naquela época. Entendi. Formosa não vendia ainda a fita. O rap não tinha chegado aqui. Certo. Aí, quando eu vi aquelas 2 fitas, irmão, foi top. Para mim foi meu presente, final do ano, sabe? E aí a gente veio para cá, voltamos para Formosa, e aí eu apresentei para as outras pessoas, sabe? E curtia. Só que antes disso aí, o primeiro som de rap que eu ouvi foi em 93, se eu não me engano, o N. Dinaldinho, Melô da Lagartixa, tocando na rádio 91 FM. Daí. Entendeu? Daí. Foi a primeira música de rap que eu ouvi. Aí eu achei até legal, assim, diferente do que eu ouvia, né? E aí em 94 eu fui para Ceilândia, comprei essas fitas. Aí em 96, aí lançou o 96. Aí em 97, teve o primeiro show de rap em Formosa. Alibi, com Jamaica e Cabala, e também o grupo de break, Reforços Break. Foi dia 3 de junho de 98. Foi 98, Só que em 97, aí eu ouvi umas músicas do Alibi, e ele falava de uma música que tinha feito com meu irmão. Não sei se você lembra dessa música. E aquela música me inspirou a escrever uma música para o meu irmão. E aí eu escrevi uma música para ele, Irmão de Sangue. E aí, 96, 97, eu comecei a trabalhar junto com o DJ Alcides na danceteria Signos,
na saída para o Itiquira, aqui em Formosa. Nós trabalhamos lá junto 2 anos. Sexta, sábado, domingo. E no domingo, nós começávamos às 2 horas da tarde, tocando só hip hop, só a cultura hip hop. Só os breaks, só os funkão antigo, os rap nacional e os rap que a gente gostava naquela época. Entendeu? Pra gente dançar. E aí, lá, foi onde eu comecei a cantar as primeiras vezes. Eu cantava... Aí eu tinha uma rivalidade com um cara aqui, fiz uma música para ele também. Aí você sabe, antigamente tinha muitas bobagens. Isso, né? Em 90 e quantos, Mania? 90 aí, Isso você falou aí? 97. 97. Foi a primeira música sua, qual que foi? Você lembra o nome? A música? É Irmão de Sangue. Irmão de Sangue. Que eu fiz com meu irmão. Que tinha É falecido. que você falou. Entendi. Aí, 98 veio 3 de junho de 98. Primeiro show de rap. Tá até nas fotos que eu enviei para você aí. Uhum. E esse som do seu irmão, você tem ele ainda? Você tem ele e tal? Tem. Aí, tenho. Massa, mano. Aí eu lancei ele no meu primeiro CD que eu gravei em 2012. Certo. Aí, 98, né? Veio o álbum aqui, Formosa. Foi, pra mim,